dias. Que o Senhor bendiga este nosso ajuntamento solene, né, com sua palavra sendo aplicada a nossas vidas. Nós vamos ler o texto de Mateus, capítulo de número 6, versículo 11. Mateus 6, 11. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso de número 11. Diz o seguinte a palavra do Senhor: El pan nuestro de cada dia, dá-nos hoje. El pan nuestro de cada dia, dá-nos hoje. Vamos orar mais uma vez. Graças, Senhor, por esse tempo tão precioso que o Senhor preparou para que tu povo estivesse reunido em tu casa. Graças, Senhor, porque este dia pertence a ti solamente. Graças, porque o Senhor nos regala tu dia para que nossos olhos, nossos corações estejam fijos em ti, em tu mano, em tu bondade e fidelidade para com nós. Graças por uma semana nova que o Senhor regala a cada dos teus filhos. Agora, quando estamos delante de tu palavra, que o Senhor abra nossos olhos, nossa mente, nossos corações para receber tu palavra. É o que te pido em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós estamos acá seguindo como disse nosso irmão José Luiz, sobre o tema do Padre Nuestro, né? Aprendendo a orar com o Senhor Jesus, né? Jesus está ensinando seus discípulos sobre a oração. E nós temos mirado que a oração, né, mais famosa da Bíblia, Padre Nuestro, é uma oração dividida entre prioridades e necessidades. Venimos até hoje as prioridades que o Senhor disse que devem dirigir nossas orações. Quais são essas prioridades? O nome do Senhor, su reino, su voluntade. Isto, né, deveria ocupar nossas mentes e nossos corações sempre. Santificar o nome do Senhor, buscar a venida do reino do Senhor, né, fazer a vontade do Senhor. Só depois de entendermos essas prioridades, o Senhor agora cambia nosso olhar, nossa mirada para pensarmos um pouco sobre nossas necessidades, né? O que a palavra de Deus nos ensina como filhos de Deus, que nós devemos orar por nós mesmos delante del trono de la gracia de Deus, né? Há uma coisa muito interessante quando nós miramos o texto, porque o Senhor estabelece uma conexão entre o cielo e a terra. As três primeiras petições estão involucradas com a glória de Deus. Sim, su nome, su reino, su voluntade. Agora, né, o Senhor nos invita a
cambiar nossa direção, para apresentar nossas próprias necessidades delante do Senhor. E isso é muito importante, irmãos, porque a oração que o Senhor está ensinando a seu povo não é uma oração para ser vivida em nenhum outro lugar que não seja a cozinha de casa, o mercado, o trabalho. E esta oração, ela expressa nossa completa dependência de Deus. Se nós outros aprendemos até agora as prioridades de Deus para seu nome, sua glória, seu reino, sua vontade, que bendição aprender que para nosso Senhor Jesus, nós outros somos a prioridade de Deus. Que bendição, não é? Há espaço para considerar delante do Senhor nossas necessidades. E mirem que há um câmbio muito interessante também em la gramática do texto. Está agora, são tuyo, tu nome, tu reino, tu vontade. Agora, qual é o câmbio? Nosso pão, nosso perdão, nossa proteção contra o malo. Não há outra coisa em la mente del Senhor que não seja nossas necessidades em la presença del Senhor. E o que o texto está de forma muito significativa chamando nossa atenção? Para que nós outros miremos que nossas necessidades são tão espirituais como as prioridades de Deus. O pão é importante. O perdão é importante. A proteção contra o mal é muito importante em nossa caminhada. E esta quarta petição, quarta frase da oração, nos invita a considerar algumas coisas que me gostaria de compartilhar com vocês neste tempo. A primeira delas é que a oração do Pão Nuestro nos ajuda a reconhecer as necessidades que nós outros temos em nossa vida. A palavra pão, em la língua grega, artos, não hace uma referência apenas a esta, como o pão, não se é o pão de harina, é muito mais do que isto, porque representa o que havia de mais básico em la vida das pessoas dos dias de Jesus. O pão, ou el pão, era sinônimo de sustento material. Então, pedir el pão era pedir tudo o que era necessário para que a vida pudesse existir. Era a coisa mais fundamental para a vida das pessoas. E como isto é muito importante para nós outros, porque estamos aprendendo a orar com o Senhor Jesus, mas Jesus está lembrando ou acordando-nos de que nós outros não somos ángeles, com exceção de nosso irmão, Ángel Gabriel, Todos nós outros somos pessoas de carne e ossos. Não fomos glorificados, somos
pessoas que enfrentam as lutas de nosso dia a dia. E a boa notícia é que nosso Deus, aquele Deus que nós chamamos de Padre, não é um Deus que desdenha de nossas necessidades. É um Deus que considera nossas necessidades muito importantes no trato que tem com nós outros. Ele sabe que nós outros não fomos glorificados ainda. E Jesus disse que o interesse deste Deus Padre é que a eternidade siga sustentando nosso dia a dia, nosso cotidiano. É uma espiritualidade do dia a dia, das coisas comuns. Nos invita a considerar a soberania de Deus que toca as coisas mais comuns de nossa vida e que toda a nossa existência está sob a soberania de Deus. Então, quando nós leímos este termo, pan, a palavra de Deus, quer que nós descobrimos ou entendemos que neste termo estão todas as nossas necessidades físicas. Martim Lutero, o reformador, disse que tudo que é necessário para a preservação de nossa vida, de nosso corpo, significa pan, bom tempo, nossa casa, nosso matrimônio, nossos filhos, bom governo, a paz, todas as coisas que são importantes para a nossa vida estão incluídos em la promessa de Deus que nós outros deveríamos chamar de pan. É o combustível que o discípulo do Senhor Jesus necessita. Se mirarmos, as 3 primeiras petições que Jesus nos ensinou foram buscar, santificar su nome, buscar a venida de su reino, buscar hacer su voluntad. Como nós outros podemos buscar todas estas coisas? Como podemos fazer todas estas coisas? Jesus nos disse, quando nós outros temos pão para sustentar nossa vida. Então, o pão a que o Senhor Jesus se refere aqui nesse texto é o combustível que nós outros necessitamos para cumprir a missão, para viver de acordo com a vontade de Deus. É aquilo que é necessário para seguir em el caminho de la cruz. Pão, para que nós outros podemos obedecer ao Senhor. Mas mire, pão é diferente de banquete. Jesus não orientou seus discípulos a orar pedindo por banquete. Por quê? Porque pão confronta nossa mentalidade de acúmulo. Pão não é luxo. Pão não é alguma coisa que nós outros podemos exibir diante de los outros. Pão é símbolo de simplicidade. É símbolo de moderação em la vida. O pão era a comida do peregrino. Então,
Quando nós outros pedimos para que o Senhor se acorde de nós outros, Jesus está nos dizendo que é preciso que entendamos que o pão refreia nossos desejos desordenados, irmãos. Como nós outros vivimos em uma sociedade que llama desejos de necessidades, llama ganância de necessidade. E a palavra de Deus nos diz que nós outros precisamos tomar muito cuidado com o materialismo. O pão limita nossa ambição, né? O Senhor não está, né, assinando um cheque em branco para nossos luxos. Ele está assinando um cheque para nossas necessidades. Quando nós outros entendemos isso, nós entendemos o que o que realmente necessitamos e o que nós outros podemos pedir da parte do Senhor. Orar por o suficiente. Orar para que possamos servir ao Senhor, para que este pão sustente nosso testemunho. Parece uma oração tão simples, mas no mundo de inversões, em um mundo que está cercado de tarjetas de crédito, né, com ilimitados, com seguros de vida, com contas llenas, orar por el pão parece uma coisa tão pobre, tão comum, tão simples, mas é justamente isso que o Senhor disse que nós outros deveríamos fazer. Orar por aquilo que é suficiente. Orar por aquilo que nos pueda fazer com que a vontade de Deus, com que seu reino, com que seu nome sejam glorificados em nossa vida. Como você mira suas necessidades? Ou melhor, o que você nomeia como necessidade? Às vezes nós outros dizemos ao Senhor que temos muitas necessidades. O Senhor disse que nós outros temos uma única necessidade, que se chama pão nosso de cada dia. A oração nos ajuda a reconhecer nossa necessidade em la presença do Senhor. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que a oração nos invita a reconhecer é justamente a dependência que nós outros temos da provisão de Deus. Porque este pão que está acá no texto, diz a palavra do Senhor, é acompanhado de uma súplica. O Senhor disse: dá-nos este pão nosso. Então, pode parecer ou para você um grande choque, mas Jesus diz que o pão não é um direito natural do homem. O pão é um regalo de Deus. Isso é uma afronta à nossa mentalidade moderna. Porque se há alguma coisa, irmãos, que
milita em nossa carne é a ideia de nosso orgulho. Nós outros, pensamos, em uma ilusão de que somos maestros de nosso próprio destino. Eu creio particularmente que a maioria de nós outros somos religiosos de um tipo de ateísmo prático. O que é isso? Em el domingo, nós estamos aqui e nós alabamos. Tudo é dele. Como cantamos agora, Davi. Tudo devo a ele. Tudo. Tudo eu devo a ele. Só que de lunes a sábado, nós outros pensamos que tudo nós outros devemos ao quê? A nosso próprio esforço, a nossa própria força, a nossas ações como pessoas bem-sucedidas naquilo que dedicamos a nossa vida. Me gusta uma ilustração que li há algum tempo atrás, em que havia um homem que comprou uma parcela e com muito esforço este homem limpiou esta parcela, sacou as pedras da parcela, despojou de toda a maleza, de todos os escombros, sembrou e cuidou da terra com esmero, e logo possuía um hermoso jardim. Um amigo suyo foi lhe visitar, e este amigo era muito religioso. Mirou toda aquela parcela e sua hermosura e disse ao amigo: é maravilhoso lo que Deus pode fazer em uma parcela de terra como essa. Não é verdade? Seu amigo o mirou e disse assim: sim, é verdade, pero tendrías que haver visto esta parcela quando Deus cuidava solo dela. Quando Deus estava encarregado dessa parcela, não era tão hermosa como... Traímos nós outros esta ilusão de que somos suficientes, de que a participação de Deus em nossa vida, em nosso sustento, em nossa caminhada, é uma parcela muito diminuta, sua participação é ínfima. Jesus dá um golpe em nossa autossuficiência e dijo que, delante da presença do Senhor, nós outros todos somos mendigos. Não importa o quanto você tem em sua conta, se é muito, se é pouco, se o Senhor não bendice nossa vida, se o Senhor não derrama graça e misericórdia sobre nossas vidas, não temos nada, não podemos retener nada. E nós outros caminhamos por esta vida, orgulhosos de nossas conquistas, orgulhosos de la indústria, de la plantação, quando na realidade a graça de Deus sustém todas as coisas da vida
humana. O esforço humano não traz vida. O pão em si mesmo é um elemento morto. O trigo sem a bendição de Deus não é nada. É o Senhor que transforma este trigo em vida. Somos mendigos delante del trono de la gracia. Sem a bendição de Deus, a substância é inútil. E quanto falta, né, muitas vezes a nós outros para reconhecer este regalo de Deus, esta bendição de Deus para nossas vidas. Jesus está chamando nossa atenção para um fato que não pode ser cambiado jamais. Somos seres dependentes de Deus. Aunque o fazendeiro pense que vive de la terra, aunque o empresário pense que vive del mercado, Jesus rasga esta ilusão e nos diz: se nosso Padre não nos regalar sua bendição sobre nossas vidas, não temos nada. Não puedo retener nada. Quantos de nós outros estamos dispostos a reconhecer a participação de Deus em nossa vida? O pastor Harry Ironside, um pastor antigo americano, disse que em uma de suas predicações que um dia foi invitado a predicar em um lugar e foi colocado em um hotel e fazia suas refeições em um restaurante barra hotel. E este restaurante um dia estava muito lleno, muito superlotado. E lhe deram uma mesa que já havia um cavalheiro sentado a esta mesa. E ele então pediu seu desayuno e antes de começar a comer, baixou sua fronte e orou. E o cavalheiro o mirava meio desconfiado e lhe perguntou: o senhor está bem? Passa alguma coisa? Não. Por quê? Baixou seu semblante. Disse: não, estou orando. Estou expressando minha gratitude a meu Deus por colocar um prato em minha mesa. O cavalheiro olhou assim meio desconfiado e disse assim: eu não hago isso. Eu nunca agradeço por nada. Quando miro o prato, entro direito em el prato. O pastor orou e disse assim: muito interessante, você é igual a mi perro. Hace a mesma coisa. Mira o prato e entra direto em prato. Pedir a Deus que nos dê pão expõe nossa fragilidade diante do Senhor. Em um mundo cercado por seguros, por tarjetas de crédito, por contas, há uma tentação muito grande de pensar que nós outros somos garantidores de nossa vida. Pedir é uma terapia de libertação.
porque nos hace reconhecer nossa fragilidade. Nos hace reconhecer que nós outros não estamos em el controle de nada. E nos invita a entregar o controle ao Senhor de tudo que nós outros temos e de tudo o que necessitamos. Reconhecer nossas necessidades, reconhecer a dependência da provisão de Deus em nestas necessidades. E em terceiro e último lugar, a oração nos ensina a vencer a ansiedade e a incredulidade. Porque Jesus diz: el pan nuestro, dá-nos-los. Quando? Hoje. El pan de cada dia, dá-nos-los hoje. Porque a palavra de Deus nos invita a considerar esta dependência do Senhor. A palavra de Deus nos diz que nós outros temos um Padre que não nos dá uma herência antecipada, nos dá uma mesada diária. Hoje. Porque amanhã Deus deseja o quê? Nos ver novamente. Deseja nos receber em seu trono de graça, de rodilhas, em completa dependência de sua graça. É por isso que a oração também é um golpe mortal em la ansiedade. Porque a grande maioria, irmãos, de las neuroses e de la depressão que se hacen en el mundo moderno, é a tentação de viver o amanhã hoje. E viver o amanhã, antes que o amanhã chegue, é uma tentativa de usurpar o controle que somente pertence a Deus. Pedir para hoje é uma fé radical. Jesus disse, nesse mesmo capítulo 6, que amanhã trará suas lutas, seus desafios, mas que hoje nós outros temos a promessa de Deus que recebemos a parcela exata, a quantidade exata de la graça de Deus que necessitamos. Jesus tranca as portas mais difíceis de serem trancadas em nossa vida, que são as portas do futuro, que nos mantém ansiosos. Tentar viver o futuro nos quebra, nos destrói. Quando pensamos na oração do Senhor, há uma conexão, uma relação com o maná do deserto. Sim, a palavra de Deus nos diz que quando o povo peregrino de Deus
siga em direção à terra prometida, o Senhor prometeu que lhe daria pão todos os dias, pão novo. Aunque houvesse alguns, que se consideravam mais espertos, que os demais, que tentavam guardar maná para o outro dia. Se acordam do que acontecia com o maná dormido? Podrido ficava. Havia uma ensinança, uma lição que protegia o povo de Deus. Uma lição que servia para humilhar, para arrancar a falsa seguridade de que ter um pouco mais, nos traz tranquilidade, paz. Não. A única coisa que é capaz de trazer seguridade, trazer paz a nosso coração, é a certeza que a misericórdia de Deus se renova sobre nossas vidas todos os dias. Precisamos viver o tempo de Deus para nossas vidas. Generalmente, nossos pés nunca estão em el tempo de Deus para nossas vidas. Vivimos apresurados, vivimos ansiosos, preocupados, com muitas coisas que certamente jamais acontecerão em nossas vidas. Vocês sabiam disso? Que geralmente mais de 90% das preocupações que nós temos com o futuro jamais ocorrem. O Senhor deseja treinar o coração de seu povo a viver contento com a porção suficiente que o Senhor proporciona para nós, mas viver com confiança em el cuidado do Senhor sobre nossas vidas. Viver o tempo de Deus para nossas vidas. Viver a vontade de Deus para nossas vidas. No tempo certo. El ayer pertence à misericórdia de Deus que perdonou e cobriu nossas falhas. El mañana pertence à providência de Deus que vai estar lá no amanhã e Ele sabe o que necessitamos. Mas o el hoje pertence à humilde obediência e el descanso dependente de seu povo. Viva el hoje com um coração agradecido. Viva el hoje com olhos tementes a Deus. Porque a palavra de Deus diz que bem nenhum
falta aos que temem o nome do Senhor. Escutamos este salmo acá semana passada. Nenhum bem o Senhor nega aos que vivem em la dependência do seu nome. Me gostaria de encerrar minha meditação com vocês nesta tarde, fazendo algumas perguntas para que você pense e medite. Primeira delas, você tem orado por suas necessidades com fé delante do Senhor? Tem buscado a face de Deus por suas necessidades? Quero dizer a você que essas necessidades são legítimas por la palavra de Deus. O Senhor se interessa por aquilo que necessitamos. Ou você tem tentado carregar o fardo do sustento solo? Há uma diferença. Trazer nossas necessidades diante do trono do Senhor e nós outros mesmos carregarmos o fardo de nosso sustento. Que tipo de atitude tem sido a sua? Segunda pergunta. Você sabe a diferença entre necessidade e desejo? Às vezes, nomeamos desejos como necessidades. E há uma diferença muito significativa. Terceira questão. Você está tentando viver o dia de la manhã hoje? Está ansioso, preocupado com a manhã? Como está seu coração hoje? Preocupado ou agradecido? Ansioso ou contento em la presença do Senhor? Servimos a Deus muito grande. Servimos a Deus que governa soberanamente todas as coisas. Nós outros chamamos esse Deus de nosso Padre, porque Ele se interessa por nossas necessidades em sua presença. Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor, nos preparando para encerrar nosso culto de adoração a seu santo nome. Graças, Senhor, por este dia, porque este dia é o dia que o Senhor ha hecho para nossas vidas. Graças, porque todos nós outros que acá estamos, recebemos da parte do Senhor o suficiente para hoje. O Senhor nos ha dado vida. O Senhor nos ha dado alimento. O Senhor nos ha traído nossas roupas. E diz tu palavra, se temos nós outros o que comer e o que vestir, podemos dar graças a tu santo nome, porque o Senhor tem sido bueno em nossas vidas. Graças, Senhor, por este dia,
porque o Senhor tem sustenido nossas vidas. Nós outros desejamos colocar nosso futuro em tuas mãos. Há uma nova semana delante de nós outros. Não sabemos o que esta semana nos reserva. As preocupações, as ansiedades, as deudas. Há tantas coisas, Senhor. Mas a coisa mais importante é que amanhã o Senhor estará com nós outros. Tu graça será suficiente para nossas vidas. Então, traz paz, traz contentamento aos nossos corações. Traz, Senhor, alegria. Traz fé para confiarmos no cuidado do Senhor sobre a vida de tus hijos. Quando nós outros somos hijos do Senhor, temos tudo o que necessitamos para viver em tu presença. Cuida de nós outros. É o que te pido em nome de Cristo Jesus. Amém.